flutuante quântica do vácuo. É o perispírito que está ali. Então, numa estrutura interna, o perispírito vai estar agindo sobre o DNA, induzindo-o a se abrir ou a se fechar, conforme as ordens de comando vindas do espírito. Supõe mais, o Dr. Oliveira, que, presente a força de interação fraca, esta formaria um túnel com a força eletromagnética. A força nuclear eletrofraca, por ser intratômica, estaria mais ligada ao universo do vácuo atômico, e as forças eletromagnéticas, por serem interatômicas, estariam do lado de fora. Entre essas forças formar-se um túnel que liga o lado de dentro com o lado de fora, sendo que as ordens de comando do perispírito vêm por dentro, abrindo ou fechando as alças do DNA. Sugere, em síntese, que há uma malha eletromagnética extraatômica, ligada por uma espécie de túnel com a malha de forças intratômicas, representada pela força nuclear fraca, a qual, por sua vez, tem ligação com energia flutuante quântica do vácuo. Nesse vácuo atômico, tem-se todo um campo de gravitons que vai fazer com que haja agregação de matéria. Na verdade, esse campo de gravitons é que vai dar a característica lenticular para a molécula, permitindo o processo de materialização. Se se observar bem, o útero materno é uma sala de materialização. É aí, nessa câmara escura, que se dá a transdução de matéria invisível para matéria tangível, biológica. Trata-se, como afirmado, de uma hipótese, mas, cumpre anotar ainda que atraente, forçoso é reconhecer que se apresenta como de difícil confirmação, à vista de que os físicos nem tentam modelar o DNA a partir de suas partículas subatômicas, se tentar colocar, as milhares de partículas que compõem um só dos pares de bases de um cromossomo, num modelo mecânico quântico clássico, não há como tratá-lo mesmo pelos mais rápidos computadores. Imagine-se, então, as dificuldades diante de um genoma, mesmo o mais simples, como o de uma bactéria, com cadeias de DNA de milhares de pares de bases, e que ainda se discutem em modelos de experimento com o DNA e se procura descobrir efeitos relacionados a fatores que formam a mais surpreendente teia de complexidades. Mas tais concepções, ainda que não passem de hipóteses ou sugestões, têm o mérito de estimular pesquisas que possibilitem entender um dos fenômenos mais complexos de que se tem notícia, que é a ligação do espiritual ao material e da qual, em verdade, o que de efetivo se sabe ainda é muito pouco. Bem lembra André Luiz que, a rigor, é difícil determinar onde termina o espiritual e onde começa o material ou vice-versa. O tempo, evidentemente, trará o entendimento certo de todo o processo. Por enquanto, valorizando os esforços dos que buscam respostas, tanto na dimensão física como na espiritual, mas não perdendo de vista que o conhecimento se faz por etapas, e que toda construção para explicar o ainda desconhecido traz seus perigos, é de mister aceitar, na estrada da prudência, o fato de que os avanços científicos propiciarão no devido momento, inevitavelmente, os recursos necessários a uma compreensão mais profunda e exata da dinâmica perispiritual em todos os processos vitais. Isso inclui naturalmente os casos ligados à manipulação genética, de tanto interesse nos dias atuais, como, por exemplo, os processos de clonagem, de fecundação assistida bebê de proveta, e o de congelamento de embriões, criogênico, os quais, embora seu ineditismo, submetem-se infalivelmente aos comandos da providência. Mas, ainda que longo se nos descortine o caminho da aprendizagem a respeito, pode-se afirmar com segurança que, em todos esses processos, os valores espirituais são absolutos. Sob a luz dessa realidade, a clonagem e os demais procedimentos técnicos precitados surgem como recursos evolutivos plausíveis, desenvolvidos, naturalmente, por pesquisadores com missão específica no campo científico. Com relação à clonagem, do Gr. Clon, broto,
técnica de duplicação, ou replicação, realiza-se, como se sabe, de duas maneiras. Um dos procedimentos parte da fertilização assistida. O óvulo fecundado, zigoto, é dividido e cada uma das partes, nos princípios da reprodução celular, mitose, é implantada num óvulo que teve o DNA material genético, do núcleo, retirado. Cada óvulo tende a se tornar, então, um embrião. Essa técnica de clonagem reprodutiva, a diferenciar-se da que caracteriza a clonagem não reprodutiva ou terapêutica, dirigida ao cultivo de tecidos e órgãos, foi usada, por exemplo, para a geração de macacos, na Universidade de Oregon, EUA, por Ron Wolf, sendo, aliás, hoje prática corrente com ratos, coelhos, carneiros e vacas. Outro tipo de clonagem consiste na retirada do DNA de uma célula somática, não reprodutiva, de certo animal e a sua consequente implantação no óvulo de outro, do qual se tenha retirado o núcleo, clonagem assexuada. Esse óvulo é, então, implantado no terceiro animal, passando a desenvolver-se normalmente. Foi o caso da célebre Dolly, Ian Wilmut, Instituto Roslin, Escócia, em que foi retirado o núcleo de uma célula da mama de uma ovelha e, a seguir, implantado no óvulo de outra, em que o núcleo também foi retirado. Hoje, não só se opera com outros tipos de animais como com células de outras partes do corpo. A clonagem, tanto com células vegetais, como animais, apresenta muitas variantes e possibilidades e o futuro, certamente, ainda trará muitas surpresas. A partir das experiências de Hall e Stillman, duplicando embriões humanos, surge possível, pelo menos teoricamente, a clonagem de seres humanos, razão pela qual, aliás, movimenta-se hoje a sociedade mundial no sentido de limitar experiências que firam os princípios bioéticos. Haja vista, por exemplo, a recente polêmica, nos círculos científicos e não científicos, em torno da chamada transferência citoplasmática, em casos de infertilidade, técnica atestada em 1995 por Jacques Cohen, tendo o primeiro bebê nascido em 1997, significando, na verdade, transferência, in vitro, de DNA mitocondrial, que não participaria na determinação das características de um indivíduo, porque não codifica, de um óvulo humano para outro, para reforçar o desenvolvimento de embriões que correm risco. Do ponto de vista espírita, pode-se admitir como possível o aproveitamento do ensejo laboratorial para que o espírito, de acordo com a sua situação kármica, reassuma a forma física. Um espírito que, por exemplo, tenha fortes compromissos com a futura mãe e que, por suas condições kármicas, deva submeter-se à orfandade, com relação ao pai, poderia, em teoria, até dispensar a intervenção de um gameta masculino. Assim, os programas reencarnacionistas poderiam, no futuro, se fosse o caso, não excluir a possibilidade da clonagem. Da mesma forma como os chamados construtores espirituais podem aproveitar a fertilização assistida, in vitro, para propiciar a reencarnação de um espírito, e observe-se o empenho da espiritualidade, inspirando mesmo novas técnicas, como, a citada transferência de mitocôndrias de uma doadora para o óvulo de uma receptora deficitária, etc. Tal processo poderia servir até a reencarnação de um grupo de almas ligadas entre si por compromissos kármicos. Claro é que essas hipóteses não poderiam excluir, necessariamente, o caráter de eventualidade, ou mesmo de excepcionalidade, porque, sob o ponto de vista biológico, a clonagem afeta a diversidade, fator essencial para a garantia da preservação das espécies, dado relevante no esquema divino de evolução. De qualquer forma, o importante é ter presente que o essencial é o comando do espírito. O espírito é o senhor dos genes e não o contrário, fato que precisa ser levado em consideração pela ciência ortodoxa, enfatiza a doutora Marlene Nobre,
em um de seus trabalhos. Reencarnação e clonagem. Sem a sustentação do perispírito, embora o impulso inicial ditado pelo automatismo biológico, impossível pleno desenvolvimento fetal. Haja vista, por exemplo, nos processos ordinários, o caso de malformações, especialmente dos denominados acardíacos em que a causa aparente relacionar-se-ia com um defeito cromossômico, a comprometer o desenvolvimento mitótico, mas que, na verdade, diz respeito, apenas, à inexistência de um reencarnante. De outro lado, em existindo um espírito que, por um motivo ou outro, estivesse em condições de aproveitar o desenvolvimento de certa clonagem assistida, o processo ontogênico seria, sem dúvida, deflagrado em direção a possível sucesso. Nessa linha, aliás, lícito é considerar que o reencarnante não seria uma mera cópia. O caso dos gêmeos univitelinos, clonagem espontânea, ilustra bem o caso. Embora possam apresentar semelhanças quanto ao genótipo, constituição genética, ostentam notáveis diferenças, atribuíveis não só às circunstâncias fenotípicas, notavelmente, às ambientais, como, principalmente, aos fatores de natureza espiritual que dizem com a condição particular do reencarnante. Ora, na clonagem assistida, cada embrião necessitando de uma mãe, o que torna um mito a reprodução em série as diferenças poderiam ser ainda mais acentuadas do que as existentes entre os univitelinos. Em conclusão, os fatores espirituais é que determinam o resultado em um processo de clonagem. Os agentes genéticos apenas predispõem, se se contiver nos planos espirituais, nada impedirá que, no futuro, com o avanço da ciência, aconteça, ainda que com mães diversas, a reencarnação clonada. Tudo sem surpresas ou ocasos, que eles inexistem. E nesse caminho, o Espiritismo, que caminha com a ciência, mais uma vez servirá também de seu farol. No tocante à fecundação assistida, fertilização em laboratório, já referida, diverso não é o raciocínio. Sem o comando espiritual nenhum processo se completa, mesmo porque toda reencarnação submete-se, inevitavelmente, não só à lei de causa e efeito, como à da sintonia psíquica, vibratória. O tema bebê de proveta surgiu recentemente, há cerca de 2 décadas, com as notícias de que, na Inglaterra, teria, pela primeira vez, acontecido com sucesso um caso de concepção in vitro. Desenvolveram-se, desde então, as inseminações artificiais humanas, tanto com material genético oriundo do mesmo casal, trabalhado em vivo ou in vitro, e servindo de ninho próprio no útero da esposa, inseminação homóloga, como com material que não seja, propriamente, do casal, inseminação heteróloga, desenvolvendo-se o feto no ventre da esposa, ou não, caso da chamada mãe de aluguel, objeto, aliás, de discussões de natureza ética e jurídica, mas que, levando-se em conta que se trata, também, de uma situação de renúncia, pode representar trabalho de alto alcance espiritual, se bem desempenhado. Diz Francisco Cândido Xavier. Quando a mulher se dispõe a ser mãe, consciente e digna do elevado encargo de se responsabilizar por determinadas vidas, sem possibilidades próprias para isso, julgamos justo que uma companheira, se possível, tome-se o trabalho de gestar, em favor dela, o filho ou os filhos que essa mulher digna da maternidade consciente se propõe receber nos próprios braços. Verdade que nesse contexto poderiam surgir algumas indagações. Por exemplo, se numa encarnação regular o espírito tem à sua disposição mais de 200 milhões de opções, representadas por igual número de espermatozoides, a fim de que, por sintonia, e com a intervenção da espiritualidade maior, possa encontrar os exatos recursos genéticos, capazes de sustentarem a formação do corpo de que necessita, poderia parecer difícil de compreender que a escolha de um determinado gameta, por micromanipulação,
não comprometesse a ação espiritual. A solução, porém, surge clara, quando se sabe que os espíritos responsáveis pelo processo reencarnatório detêm a possibilidade de comandar o procedimento de seleção do espermatozoide, ou da espermátide, não só via intuição, como pelo emprego de recursos magnéticos, sabidamente decisivos. Em síntese, a concepção in vitro, orientada por padrões éticos rigorosos, poderá bem servir, nos casos em que for indicada, aos programas reencarnatórios. Assinala, a propósito, Emmanuel por intermédio de Francisco C. Xavier, que quando a ciência na Terra, iluminada pela bênção da fé na imortalidade puder intervir no auxílio, realmente digno, ao trabalho da genética no campo humano, sem nenhuma disposição para extravagâncias e abusos através de experimentações absolutamente desaconselháveis, a implantação do óvulo fertilizado no claustro da mulher responsável evitará muitos desastres na reencarnação, especialmente os do que se referem ao aborto sem justificativas. Finalmente, já no que diz respeito ao capítulo da criogenia, particularmente no que se refere ao congelamento de embriões, 3 situações ou possibilidades merecem consideradas. A. Inexistência de um plano reencarnatório e, pois, de qualquer espírito interessado na manipulação laboratorial dirigida à consolidação de um embrião, caso em que este se forma sob o impulso biológico natural e se, após vários anos, for destruído, implicará menos, do ponto de vista espiritual, sendo certo que, de outro lado, se for aninhado em algum útero, o feto não se viabilizará. B. Existência de um programa para a reencarnação de um determinado espírito, a partir de uma fecundação artificial, caso em que, se alojado o embrião na câmara uterina, o feto poderá resultar viável, e se for congelado, o espírito poderá desligar-se, sem maiores consequências. C. Existência de um espírito pretendendo o renascimento físico, mas com graves compromissos kármicos e, por isso, possivelmente sujeito a ficar ligado ao embrião, a partir da concepção, por um certo tempo, ou mesmo até a sua destruição, se for o caso registrando, neste ínterim, os efeitos do congelamento, que, devido à sensibilidade perispirítica, poderiam ser até muito dolorosos. 13. Perispírito e enfermidade. As causas da doença, genericamente é referida como o comprometimento da rigidez psíquica e física, em sua inteireza, ainda estão longe de serem conhecidas pelo mundo acadêmico, que, por enquanto, se satisfaz apenas com os efeitos materiais. Diz Emmanuel por Francisco C. Xavier. Se foi possível devassar o mistério da natureza, a mentalidade humana ainda não conseguiu apreender o mecanismo das suas leis. É que os estudiosos, com poucas exceções, se satisfazem com o mundo aparente das formas, demorando-se nas expressões exteriores, incapazes de uma excursão espiritual ao domínio das origens profundas. Sondam os fenômenos sem auscultarem as causas divinas. Na realidade, a enfermidade só pode ser verdadeiramente entendida à luz dos conhecimentos que dizem com o perispírito. De fato, só um estudo das funções do psicossoma, do dinamismo que rege seus centros de força, sustentado pela mente, de suas propriedades, de seu papel, enfim, na organização e sustentação da vida física, nas diversas etapas reencarnatórias, pode dilucidar matéria tão complexa como essa, relacionada com as origens profundas dos processos patológicos e a cura real. Impõe um tema que se considere, de primeiro, o fato de que todas as ocorrências de caráter patológico, em princípio, têm sua gênese em disfunções dos centros vitais, e estes, em seu dinamismo, simplesmente refletem o estado da mente. Pensamento equilibrado, harmonizado com o bem, significa fluxo normal da energia vital, sob o comando dos centros de força, traduzindo, de consequência, regularidade fisiológica.
Em outras palavras, mente serena, limpa e amorosa, sustentando harmoniosamente um campo perispirítico, representa a perfeita rigidez física. Ao contrário, mente doente, com as forças psicossômicas em regime de disfunção, significa corpo enfermo. Assinala André Luiz por F.C. Xavier. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde preexistente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Em outro trecho, esclarece o venerável instrutor, que o desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. É por este motivo que as obsessões, quase sempre, se acompanham de característicos muito dolorosos. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Naturalmente, é muito raro ou mesmo quase impossível que se encontre na Terra, planeta, ainda, de expiações e de provas, como mostra Kardec entre os espíritos ainda presos à roda das reencarnações, uma mente realmente sã, capaz de organizar e sustentar um corpo realmente sádio. Vale a ideia mais como uma meta a ser alcançada, na esteira dos ensinamentos de Jesus. Entre mentes, vai-se compreendendo cada vez mais que, fundamentalmente, o homem é o artífice único de seu bem-estar e que o sofrimento, afinal, é mero meio de corrigenda e avanço no caminho da aprendizagem evolutiva. Lembra, a propósito, J. Herculano Pires. As doenças revelam desajustes da nossa posição existencial. Esses desajustes decorrem da liberdade de que dispomos em face das exigências evolutivas. A dor, a angústia, as inibições são como campainhas de alarme prevenindo-nos de abusos ou descuidos. Sem a liberdade de errar, não poderíamos desenvolver as nossas potencialidades espirituais. Somos passageiros de uma nave cósmica, envoltos no escafandro de carne e osso, submetidos a experiências semelhantes às dos astronautas que, não podendo ainda atingir as estrelas, fazem treinamento na órbita planetária. Acidentes de viagem, falhas técnicas, dificuldades, fracassos perigosos, dor e morte dependem da nossa maneira de agir durante a viagem, da perícia ou imperícia nossa, do grau de responsabilidade, de perspicácia, de bom senso, de calma, de amor e respeito ao semelhante que conseguimos desenvolver. Antes de se fazer perceptível na organização física, a doença, como disfunção dos centros vitais, já se encontra instalada no perispírito. Justamente por isso, a aura, projeção do complexo perispiritual, duplo etérico, corpo físico, mostra os sinais da enfermidade antes de sua manifestação física, o que, também, possibilita aos médicos espirituais não só diagnosticá-la, como atendê-la de acordo com o merecimento de cada um. Esse capítulo, aliás, é um dos mais importantes para a medicina do futuro, e as observações que nestas últimas décadas já se vêm fazendo, com apoio na eletrônica e outros recursos, como já visto, abrem perspectivas inimagináveis, indicando que logo será comum, também entre os médicos encarnados, principalmente pelo diagnóstico áurico, a abordagem da doença em seu nascedouro. Estabelece, a respeito, o médico e escritor J. André dos Santos. A aura própria de cada ser. No caso da espécie humana, podemos mal comparar as impressões digitais. Não há coincidência entre duas pessoas. Isto levou a se estudar as variações desses campos em face das emoções nos diversos estados de rigidez ou patológicos. Os tecidos doentes mostram sempre uma aura turva, como no caso dos tumores degenerativos. O tecido sádio está sempre límpido. Tem-se observado que nas pequenas modificações, manchas ou turvações, em auras de indivíduos considerados sádios, com o tempo a doença se instala na zona física.
Isto permitiu que se pensasse que a maioria das doenças físicas teria origem nas desestruturações dos campos perispirituais e, o que é mais importante, poderiam ser anotadas antes de sua instalação nas células da zona material. Apesar de muito já se ter feito neste setor, ainda necessitamos de imensos esclarecimentos científicos. Os caminhos são promissores. Existem pesquisas da aura em face das doenças degenerativas e mentais. Nas psicoses foram observadas certas distorções que permitiriam a alguns estudiosos da questão equacionarem os mecanismos em pauta. A enfermidade constitui, em regra, o processo de cura da alma. E neste processo, a força deflagradora é quase sempre o remorso, essa inquietação consciencial suscitada pelo sentimento de culpa, que se segue à percepção melhor de efeitos e responsabilidades, induzindo, inexoravelmente, ao arrependimento. O estudo do remorso, em si, sua ação fundamental e seus efeitos psicofísicos, constitui capítulo dos mais importantes, e, a rigor, em que pesem as respeitáveis construções conhecidas em psicologia, ainda muito pouco conhecido. Pela mediunidade de Valdo Vieira, o espírito André Luiz, examinando a etiologia das enfermidades perduráveis, busca clarear o tema. A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicossomático ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças mentais desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo, ou exatamente redimidos perante a lei. As lições dos espíritos, desde Allan Kardec, têm nos mostrado que a lei de causa e efeito, ou de correspondência, atua sensivelmente na dimensão espiritual. Com efeito, o espírito, no caminho da evolução, agredindo, maltratando, destruindo, ferindo ou prejudicando, desarmonizar-se com relação à ordem que rege a criação. Todavia, chegado o momento de conscientização de suas faltas, insight, marcada até por um certo desanuviamento da acuidade psíquica, o espírito chega à percepção das consequências de seus atos, fato que seguidamente acontece depois de padecimentos resultantes de disfunções perispiríticas, impostas pela mente em desequilíbrio. Esse processo de introvisão atrai outro, o de retificação por via do renascimento físico, surgindo, então, a dor como mestra maior. Trata-se, em verdade, de um desenvolvimento dirigido, simultaneamente, à cura e à aprendizagem, cura das lesões psicossômicas provocadas pela mente desordenada, e aprendizagem que o sofrimento propicia, em caminho para níveis superiores de consciência. É a lei do progresso espiritual. Nessa direção, desdobram-se os incontáveis casos de reencarnações dolorosas, porém retificantes e, ao fim, auspiciosas para os espíritos que conseguem, por meio delas, drenar para as células físicas os elementos psíquicos miasmáticos que perturbam sua consciência, restaurando a paz perdida. Mostra desse estupendo dinamismo nos é dada por André Luiz, graças à mediunidade de Francisco Cândido Xavier, em admirável lição a respeito das deficiências congeniais com que ressurgimos no berço físico. Aqueles que por vezes diversas perderam vastas oportunidades de trabalho na Terra, pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, como sejam o álcool e outros venenos das forças orgânicas, tanto quanto os inveterados cultores da gula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos e, despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável,
imploram o regresso à carne e corpos desde a infância inclinados à estenose do píloro, à ulceração gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas, à colite e às múltiplas enfermidades do intestino que lhe impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis, no decurso da existência inteira. Inteligências notáveis, com sucessivas quedas morais, através da leviandade com que se utilizaram do esporte e da dança, espalhando desespero e infortúnio nos corações afetuosos e sensíveis, pedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo, visitadas de achaques e neoplasmas diversos, que lhes obstêm os movimentos demasiado livres. Companheiros que, em muitas circunstâncias, se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos, comprometendo-se em vasta rede de criminalidade, através da calúnia e da maledicência, imploram veículos fisiológicos castigados por deficiências auditivas e visuais que lhes impeçam recidivas desastrosas. Intelectuais e artistas que despenderam sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos, por intermédio da criação de imagens menos dignas, rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas para que, nas reflexões de temporário ostracismo, possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração. Homens e mulheres que abusaram de dotes físicos, manobrando a beleza e a perfeição das formas para disseminar a loucura e o sofrimento naqueles que lhes admitiam as falsas promessas, solicitam corpos vulneráveis às dermatoses aflitivas, quais o eczema e a tumoração cutânea, ou portadores de alterações na tireoide que os constranjam a reiteradas lutas educativas. Grandes faladores que escarneceram da divina missão do Verbo, conturbando multidões ou enlouquecendo almas desprevenidas, suplicam doenças das cordas vocais, para que, atravessando afonias periódicas, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante. E milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbações para a vida alheia, arruinando lares e infelicitando consciências, imploram equipamentos físicos atormentados por lesões importantes no campo genésico, experimentando, desde a puberdade, inquietantes desequilíbrios ovarianos e testiculares. A cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o pênfigo, a loucura e todo o conjunto das moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, portas adentro da justiça universal, atendendo-nos aos próprios rogos, para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. Nesse quadro, a propósito, em se tratando de efeitos kármicos, não podem deixar de ser particularmente lembradas as consequências advindas do suicídio intencional, de tão tristes repercussões perispiríticas. Emmanuel transmite por Francisco C. Xavier lição das mais valiosas e pungentes, a respeito. Os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal, em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Ser-nos-á fácil, desse modo, identificá-los, no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem. Os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endocrínicas, tanto quanto outros males de teologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo, os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras, experimentam desarmonias da mesma espécie,
notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram o segundo merecimento de que disponham. No exame das causas espirituais das enfermidades, compreende-se que a desarmonia mental mostra-se primeiramente no centro coronário em disfunção. Através dele, chega aos demais centros vitais, repercutindo imediatamente no edifício celular. Trata-se de um processo que diz, substancialmente, com a própria circulação e equilíbrio da energia vital no corpo humano, sob o comando do campo perispirítico, refletindo a posição mental. Com efeito, força vital ativa significa a sustentação plena da estrutura celular, circulação precária, por disfunção ou deficiência de um centro de força, significa morbidez e sofrimento. Essa energia, também conhecida como princípio vital, é, na verdade, a essência fundamental que regula a existência das células vivas, e na qual elas se banham constantemente, encontrando assim a sua necessária nutrição, explica Emmanuel acrescentando que ela se encontra esparsa por todos os escaninhos do universo orgânico, combinada às substâncias minerais, azotadas e ternárias, operando os atos nutritivos de todas as moléculas. Ensina, mais, o venerável mestre espiritual. O princípio vital é o agente entre o corpo espiritual, fonte da energia e da vontade, e a matéria passiva, inerente às faculdades superiores do espírito, que o adapta segundo as forças cósmicas que constituem as leis físicas de cada plano de existência, proporcionando essa adaptação às suas necessidades intrínsecas. Essa força ativa e regeneradora, de cujo enfraquecimento decorre a ausência de tônus vital, precursor da destruição orgânica, é simplesmente a ação criadora e plasmadora do corpo espiritual sobre os elementos físicos. Com as informações de que já dispomos, embora poucas, pela própria falta, ainda, de terminologia que propicia a espiritualidade esclarecimentos mais amplos pode-se entender, em suma, que a desarmonia mental traduz-se, no campo perispirítico, em prejuízo funcional dos centros de força, a repercutir, de sua vez, na circulação da energia vital e, consequentemente, no estado de saúde. A perturbação, registrada de início pelo centro coronário e, depois, pelos demais centros, atinge, assim, o perispírito como um todo, ainda que afete de modo mais sensível a fisiologia das estruturas físicas que mais digam com o comprometimento psíquico. Óbvia, então, a importância da reencarnação como fator de reequilíbrio perispiritual e insubstituível processo de cura. Assim, pode-se ter, por exemplo, em tese, que os efeitos dos abusos da inteligência, que comprometem o centro cerebral e trazem ao espírito desencarnado o desequilíbrio psíquico, poderão ser apagados por meio da reencarnação, quando a fisiologia neuronal, sob a regência do centro cerebral afetado, impuser restrições específicas, com relação às possibilidades mentais, o descontrole emocional, suscetível de atrair, depois, o remorso e o consequente comprometimento do centro cardíaco, poderá demandar, para o devido reajuste da mente e o reequilíbrio das forças perispiríticas, o sofrimento que os distúrbios das coronárias acarretam. Os excessos da gula afetarão o centro gástrico, construindo os distúrbios do aparelho digestivo. Os abusos sexuais comprometerão o centro genésico, trazendo as inúmeras complicações que atingem o aparelho reprodutor, e assim por diante. Obviamente,
Os processos de reajuste espiritual, de que os exemplos citados não passam de pálida demonstração, são de uma complexidade inimaginável e, na realidade, ainda não se sabe como se verificam em sua intimidade, existindo somente a certeza de que seu dinamismo subordina-se inteiramente ao comando mental. Emmanuel transmite, a esse respeito, por Francisco Cândido Xavier, lição magistral. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo celeira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que, muitas vezes, a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo apesar dos tributos de sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta, os resultados de nossa imprevidência. Alargando os ensinos, prossegue a luminosa exposição do respeitável mestre espiritual, mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se, ainda, que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar de fobia oculta a loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados, que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Tendo-se presente que a mente é a fonte geradora da saúde e da doença, que mágoas, ressentimentos, desesperos, atritos e irritações entretecem crises do pensamento, estabelecendo lesões mentais que culminam em processos patológicos, que a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos, que a patogenia diz, então, essencialmente, com o perispírito, expressão direta da alma, a sustentar o desempenho do organismo e a transmitir-lhe também os efeitos das desarmonias mentais, comprometedoras de sua fisiologia, e que, afinal,
A doença funciona como meio restaurador da estabilidade psíquica, surgindo, pois, a carne como uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Guardando-se consciência dessas realidades, surge muito clara a necessidade do reajuste íntimo como solução peremptória para os problemas de hoje e amanhã. Quase todas as enfermidades, em tese, mesmo as tidas como fortuitas, guardam relação, direta ou indiretamente, com o merecimento individual, resultante do modo de pensar e agir no passado, e também no presente, que a ele sempre se liga. Sem perder de vista essa realidade, é possível catalogar, em moldura didática, alguns fatores de enfermidades, injunções kármicas, invigilância mental, tensões psicológicas, influências psicoambientais, ocorrências acidentais, obsessão. Injunções kármicas. As injunções de natureza kármica, que dizem com o comportamento remoto, respondem por doenças, inibições ou predisposições que se diferenciam nitidamente das manifestações de caráter patológico devidas a causas mais atuais. Assim, erros pretéritos, a comprometerem o delicado dinamismo dos centros de força do corpo espiritual, demandam um processo restaurador que pode se prolongar, às vezes, por diversas encarnações, manifestando-se em forma de moléstias, defeitos congênitos ou predisposições à enfermidade. Certo, pois, que o fator conduta, como já salientado, é sempre o determinante. Por isso, aliás, a insistência da espiritualidade superior convocando-nos à reforma íntima. É que mesmo se reencarnarmos com predisposições mórbidas, sempre guardaremos a possibilidade de melhorar nosso estado perispiritual, através de uma mudança de comportamento, à luz do ensino de Jesus, indicando que o amor cobre uma multidão de pecados. André Luiz, por Francisco C. Xavier, baliza esse importantíssimo tema com lição das mais primorosas. Não será lícito esquecer que o bem constante gera o bem constante e, que, mantida nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua, gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio, nascidas, a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva que, eventualmente, se nos incorporem, ainda, ao fundo mental. Obviamente, a hereditariedade, do domínio físico, desempenha importante função, porém não impõe nenhum fatalismo biológico. Se é verdade que muitas doenças têm caráter hereditário, não é menos certo que os espíritos, no traçado de suas reencarnações regeneradoras, encontram oportunidade de aproveitar o material genético que lhes favoreça a formação do corpo ideal para a recomposição do equilíbrio psicossômico. E, aliás, ensina Emmanuel por intermédio de Francisco C. Xavier, que as próprias leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos seus postulados materialistas. E acrescenta, esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque, aos geneticistas, comumente se deparam incógnitas inesperadas, que deslocam o centro de suas anteriores eleições. Aproveitando o suporte oferecido pelas condições hereditárias, o espírito, na morfogênese, através do perispírito, imprime às estruturas a informação e desenvolvimento que leva às malformações ou disfunções necessárias ao seu reajuste kármico, e que, afinal, apenas retratam o estado de seu psiquismo. Podem alinhar-se, também, no âmbito desse raciocínio, os eventos gestatórios responsáveis pelas inúmeras ocorrências de caráter patológico, tidas como congênitas,
resultantes do trauma perispirítico do remorso, e, ainda, as inatas disposições às enfermidades, fatores predisponentes, cujas eclosões, as deficiências imunológicas poderão depois propiciar. A esse respeito, traz André Luiz, por Francisco C. Xavier, lição preciosa. A alma ressurge no equipamento físico transportando consigo as próprias falhas a se refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído, mas também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne, faculdades essas que pode ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo com que atrai preciosos recursos em seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Claro, então, que se o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo, é na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos, lembra Emmanuel Centeno categoricamente. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Ao lado das enfermidades ou disposições tidas como de natureza kármica, alinham-se, conforme já visto, os inumeráveis eventos, muitos deles ainda não constantes dos esquemas nosológicos oficiais, atribuíveis a fatores outros, antes citados, como a invigilância mental, as tensões psicológicas, as influências psicoambientais, as ocorrências acidentais e, particularmente, a obsessão. Invigilância mental. A invigilância no pensar atual, a produzir efeitos imediatos e futuros, constitui tema dos mais importantes. A ausência do autodomínio que leva ao descontrole emocional, o trato antifraterno com os semelhantes, os pensamentos de agressão, ou vingança, a refletirem os sentimentos de orgulho, egoísmo e ambição, refletem-se, de imediato, no perispírito e na aura, produzindo as conhecidas formas pensamentos, que, embora a transitória guarnição carnal, mostram bem a condição de quem os emite. Allan Kardec, com a agúcia que lhe era característica, estudou bem o fenômeno. Criando o pensamento e imagens fluídicas, ele se reflete no invólucro perispiritual como num espelho, aí toma forma e é, de certo modo, fotografado. Se um homem, por exemplo, tem ideia de matar um outro, mesmo que o seu corpo material permaneça impassível, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Executa fluidicamente o gesto, o ato que deseja realizar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha, como num quadro, tal como está em seu espírito. É deste modo que os mais secretos movimentos da alma repercutem no indivíduo fluídico, que uma alma pode ler em outra alma como no livro, e enxergar o que não é perceptível aos olhos do corpo. As ideias pensadas projetam-se, pois, na aura, possibilitando até mesmo a identificação espiritual da mente emissora. Formas pensamentos a que são perfeitamente suscetíveis de serem fotografadas, se presentes as necessárias condições. Kardec chegou a cunhar a denominação fotografia do pensamento, cujo processo, aliás, foi investigado por diversos pesquisadores, entre eles Baraduc. É bem de ver, pois, que os pensamentos de cólera ou ódio, de paz ou amor, claramente representados na aura de quem os emite, não só podem refletir-se nos outros, como, de modo especial, produzem efeitos certos no equipamento fisiológico de quem os produz, atraindo forças semelhantes. Essas formas pensamentos, quando refletem estados mentais em descontrole,
podem nutrir, a partir do centro coronário, as mais sérias disfunções do corpo espiritual. Pelos torturados desequilíbrios que produzem, chegam a ser classificados por André Luiz como larvas mentais, de extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante a fugaz duração com que se articulam. E seu significado patogênico cresce em importância quando se compreende que as projeções das mentes em desequilíbrio, como antes apontado, atrai, por sintonia e afinidade, a companhia de afins espirituais, igualmente enfermiços, amplificando sobremaneira os efeitos patológicos. Tensões psicológicas. As tensões psicológicas e as experiências traumáticas alinham-se também, claramente, entre os fatores desencadeantes de enfermidades. Sabem os psiquiatras e psicólogos da influência decisiva do psiquismo na fisiologia orgânica. Já não é desconhecido o prejuízo físico que o sofrimento emocional, a chamada dor moral, atribuível a inúmeras circunstâncias, até mesmo a certos afloramentos subconscientes, o estresse, em suas múltiplas faces, até mesmo causado pelos exageros de imaginação, podem acarretar, favorecendo, com a queda da imunidade, a instalação até das mais graves patologias. É que a mente em desgoverno causa a disfunção dos centros de força do perispírito, não só propiciando o surgimento de distúrbios psicológicos como pela repercussão neuroendócrina que desestabiliza o próprio sistema defensivo. Essa, aliás, a razão da insistente convocação dos espíritos ao equilíbrio mental, como, a propósito, faz Emmanuel pela mediunidade de Francisco C. Xavier. Os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amemalhada é como se ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda a tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Ponto. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles hauridos nas decepções e nos dissabores do que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência, é intoxicar, por conta própria, a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Influências psicoambientais. As influências do ambiente psíquico, psicosfera ambiental, podem comparecer como fator bem significativo na instalação de uma doença. É que, se impregnado de energias salutares, produz efeitos benfazejos, e se saturado de forças deletérias, resquícios de formas pensamentos degeneradas, pode causar malefícios, dadas as inevitáveis repercussões no corpo espiritual. Esse tema também mereceu do codificador, em A Gênese, preciosas considerações. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar; se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos,
Os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas, não é outra causa de certas enfermidades. Ponto. Do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso,